Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de matemática, dando continuidade com o tema conjunto numérico, hoje tratando números reais e intervalos. Intervalo de números reais. Os intervalos são subconjuntos de R quando são intervalos abertos, intervalos fechados, intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. Também são considerados subconjuntos dos números reais os números de direção ao menos infinito e também ao mais infinito. As características que definem um intervalo ser aberto, por exemplo, um intervalo delimitado entre o valor do número 4 e o do número 9, temos a seguinte situação. Ele é aberto devido à situação de ele ser delimitado por um par de colchetes com suas orientações apontando para fora do intervalo. Em segundo lugar, a presença do sinal de menor que, ou, se fosse um exemplo que houvesse necessidade de um sinal de maior que, ou seja, um par do sinal de maior que. E em terceiro lugar, quando temos uma reta em direcionamento ao eixo X, ele é delimitado por dois círculos, sendo que ambos não são preenchidos, ou seja, é apenas duas argolas que delimitam o nosso conjunto e, consequentemente, nem o 4 e nem o 9 representarão assim nenhuma raiz do nosso conjunto. Apenas esses valores que estão nesse intervalo aqui, representado por esse zigue-zague desenhado na nossa reta X. Intervalo fechado. O intervalo é considerado fechado quando ambos os lados do colchete estão apontando para dentro em relação ao nosso intervalo. Em segundo caso, quando o conjunto de solução da resposta tiver a presença de dois sinais de menor ou igual, ou, se for o caso, de maior ou igual nas duas situações. E em terceiro lugar, quando a nossa reta X estiver sendo demarcada por dois círculos totalmente preenchidos, assim dará como resposta o seguinte, que tanto menos 1, como no nosso exemplo, tanto o valor de 3, eles são considerados raízes do nosso conjunto de solução, pois a circunferência que delimita o nosso intervalo está totalmente preenchida e é representado por um sinal de menor ou maior acompanhado por uma igualdade. Aliás, em ambos os casos, por duas igualdades. O que determina um intervalo ser fechado à esquerda e aberto à direita é que o lado esquerdo do nosso colchete está apontando para o lado interior do intervalo. O nosso sinal de maior ou menor que do lado esquerdo está sendo acompanhado pelo sinal de igual. E quando na nossa reta X, nossa representação geométrica, temos que o valor da esquerda possui uma circunferência totalmente preenchida e, consequentemente, no lado direito está apontando para fora o nosso colchete. O sinal de maior ou menor que está apontando apenas sozinho, sem a presença de um sinal de igual, e a nossa circunferência do nosso lado direito não está preenchida. O intervalo será aberto à esquerda e fechado à direita quando o colchete do lado esquerdo estiver apontando para fora do intervalo, o sinal de maior que ou menor que do nosso conjunto de solução não for acompanhado por um sinal de igual, e em terceiro caso, quando a nossa reta X estiver marcando uma circunferência sem nenhum preenchimento do nosso lado esquerdo e, consequentemente, será fechada no lado direito quando o colchete do lado direito estiver apontando para dentro do intervalo, o sinal de maior que ou menor que estiver acompanhado no sinal de igualdade do lado direito, e quando a circunferência que acompanha o valor do nosso lado direito da nossa reta for uma circunferência com seu interior preenchido. Um intervalo que possui valores tendendo ao menos infinito é aquele onde possui o símbolo do infinito acompanhado com o sinal de menos e, consequentemente, o colchete do lado da esquerda sempre será apontado para fora do nosso intervalo, devido que o menos infinito está atribuindo todos os valores negativos
menores que o nosso valor numérico. No caso, o nosso exemplo é o 4. Então, todos os valores que for menor do que o 4, dando consonância com o valor aqui representado pelo sinal de menor, será da seguinte forma. Então, todos esses valores que tiver nesse sentido aqui corresponderão aos possíveis valores do nosso conjunto de solução do nosso intervalo. Intervalo com valores ao mais infinito. O intervalo com o mais infinito é aquele onde o lado direito do colchete sempre estará apontando no sentido aberto, pois o intervalo com valores ao mais infinito sempre tenderá para o lado dos valores positivos. Então, no nosso exemplo, temos aqui o número 6, o que quer dizer que o valor de x será todos os valores maiores que o 6. Então, temos iniciando o nosso intervalo aqui na nossa reta x com o valor de 6, intervalo aberto, sendo que todos os valores nesse sentido aqui, que são os que são maiores que o 6, tendendo ao infinito, corresponderão ao valor do nosso intervalo. Operações com intervalo de conjunto. Nas aulas anteriores já trabalhamos com conjunto A, união, conjunto B, conjunto A, interseção, conjunto B, conjunto B, união, conjunto A, conjunto B, interseção, conjunto A. Agora iremos trabalhar com conjunto A menos os elementos do conjunto B e o conjunto B menos os elementos do conjunto A. Operações com intervalo de conjuntos. Exemplos. Conjunto A. X pertence aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x e x ele é menor ou igual a 3. Conjunto B. X pertence aos reais, tal que o menos 2 ele é menor do que x e o x ele é menor ou igual a 5. E conjunto C. X pertence aos reais, tal que x ele é menor do que 4. Então, nesse exemplo, iremos buscar encontrar as três seguintes situações. Primeiro, A união B, A interseção C e B menos A. Reta do conjunto A equivale a menos 1, que se estende até o 3. Aí temos o nosso tracejado que corresponde ao intervalo que tem os valores. Temos o intervalo aberto em menos 2, que vai até o intervalo finalizando no 5 com intervalo fechado. Aí temos os valores correspondentes nesse intervalo. Em terceiro, temos os valores do 4, tendendo ao menos infinito, como eu falei anteriormente. Aí vamos demarcar aqui os limites do nosso gráfico para podermos obtermos o valor de A união com B, que inicia no valor de menos 2 e se finaliza com intervalo fechado no 5, onde todos os valores que possui no conjunto B também estão no conjunto A. Então, na hora de unirmos ambos os conjuntos, será um intervalo delimitado com abertura no menos 2, tendendo até o 5 com intervalo fechado. Aí agora a interseção do conjunto A com o conjunto C, com intervalo fechado, iniciaremos no menos 1 e finalizamos com um intervalo também fechado no 3. Então a interseção de conjunto A com o conjunto C será correspondida pelos valores entre menos 1 e 3 em ambos os lados com um intervalo fechado. E por último teremos os valores correspondentes da nossa subtração do B menos o conjunto A, os seguintes valores. Iniciará no menos 2 com o sinal aberto, no menos 1 com intervalo fechado, depois com também intervalo fechado no 3 e no 5 também com intervalo fechado. Aí iremos obter da seguinte forma, que o intervalo de menos 1 a menos 2 compete a uma parcela do valor de B subtraído de A, e também do 3 ao 5 corresponde a outra parcela da subtração entre B e A, sendo que será do 3 ao 5, ambos com sinal correspondendo a um intervalo fechado. Obtivemos com a resposta do nosso exemplo proposto as seguintes respostas, que A união com B resultou no conjunto solução de x pertencente aos reais, tal que x ele é maior do que menos 2 e também ele é
menor ou igual a 5. Já na nossa interseção de A com C, tivemos como conjunto de solução que x pertence aos reais, tal que x ele é maior ou igual a menos 1, ao mesmo tempo ele é menor ou igual a 3. Além disso, na nossa subtração do conjunto B pelo conjunto A, obtivemos que o conjunto de solução de x pertencente aos reais determinou que x ele é menor do que menos 2 ou maior ou igual a menos 1, e também tem a possibilidade de x ser menor ou igual a 5 ou maior ou igual a 3.